Voltamos, meus amigos, voltamos para falar sobre o suicídio. Nós estamos aqui agora na sequência desse estudo. Começamos com o vídeo 4, o 5 e agora o 6º. Vamos sempre lançando aí uma série de 30 minutos dividida em 10, né? Ou seja, 10 minutos, são 3 vídeos de 10 minutos para tentar aos poucos passando para você. Por que 3 vídeos de 10 minutos? Eu costumo fazer vídeos maiores, mas o Instagram não aceita aí vídeos com mais de 1 GB. Então a gente tem que dar uma encurtada, né, para poder caber aí na hora de fazer o upload desses vídeos. Mas você que gosta de assistir no YouTube, você vai ver o vídeo na íntegra de 30 minutos. Ou também sequenciado um atrás do outro, sem perder a linha de raciocínio, beleza? Você que está chegando agora para assistir esse vídeo, deixou para assistir, né, na sequência ou interrompeu para assistir depois, não esquece aí de dar seu like, não esqueça de se inscrever no canal lá no YouTube, não se esqueça de comentar tanto no YouTube quanto no Instagram, porque você vai ajudar o nosso canal a crescer. É difícil fazer o nosso canal crescer. O assunto ele é um assunto para poucos, né? Você que está assistindo aí e passou de 5 minutos de vídeo, você é um grande selecionado, você é uma pessoa de muito boa vontade, né? E que está se esforçando para ser um grande espírita, não só intelectualmente, mas também no seu comportamento. E isso daí te coloca num seleto grupo de pessoas de boa vontade. Infelizmente as pessoas gostam mais das coisas que agrada, né? Mais fácil de entender e às vezes não se aprofunda nas questões um pouquinho mais complexas, né? Então o método que eu estou fazendo aqui é o método de estudo, né? A gente conversa, tenta bater um papo, explica um pouquinho aqui sobre o jeito do escritor aqui falar, a gente tenta facilitar e também colocar um pouquinho da nossa experiência para você. Vamos dar continuidade então para a segunda questão. Vou abaixar de novo a nossa imagem aqui. E atrás você já pode ver o livro e a segunda pergunta que a gente vai entrar agora, tá bom? Para não perdermos mais tempo. Vamos lá então. 2. Seus sofrimentos são de ordem moral? Então assim, pessoal, nós estamos aqui no capítulo Efeitos, Consequências Imediatas. Então a primeira consequência do suicídio, né, para o suicida, é que ele não alcançou o que ele queria, ou seja, morrer, né? Ele percebe que não existe aí o encerramento da vida. E aí ele fica frustrado, porque passa a ser uma experiência traumática e apavorante. Então ele tem a frustração de não ter morrido e começa a sofrer logo em seguida o efeito da morte. Ou seja, ele atingiu o corpo, o local da ferida já começa a judiar dele. Isso nós estamos falando de uma questão, vamos dizer assim, psicossomática, que reflete diretamente no perispírito aonde ele foi atingido. Mas a gente não entrou ainda nas questões psicológicas. Isso daí que talvez seja a questão mais apavorante de todas. E ele pergunta aqui, seus sofrimentos são de ordem moral? Então o sofrimento que o suicida está passando a partir do momento que ele se mata, é um sofrimento de ordem moral? Vamos lá, em parte. Olha só, pessoal, então quer dizer, existe algo mais do que um sofrimento moral. Então existe alguma coisa a mais. Vamos ver o que é? Há outro aspecto a ser considerado. Os estragos no perispírito. O corpo espiritual. Que é, vamos dizer assim, talvez 50% do problema. Por quê? Eu acho que o que fica gravado no psique do espírito, ou seja, na parte psicológica, no subconsciente, na parte profunda do espírito, na essência espiritual, talvez seja o mais grave. Porque mais a gente enxergando o corpo espiritual, mais esse psique, a gente pensa, imagina ou tenta entender que é um conjunto, que um depende do outro. E se um tiver desequilibrado, o outro também vai estar.
Então, assim, a soma dos dois é um sofrimento avassalador. Né? Então, mas eles subdividem aqui, então, primeiro os estragos no perispírito, o corpo espiritual. E aí vem a continuação. O apóstolo Paulo o denominava de corpo celeste. O que é o corpo celeste? Esse perispírito. É a nossa roupa espiritual. É como nos apresentamos visualmente no mundo espiritual. Então a pessoa que não tem a capacidade de identificar a nossa energia, ele identifica visualizando a nossa aparência. É como você está me vendo aqui, só que no mundo espiritual. Obviamente, sem a questão física do corpo, né? Que é diferente, são vibrações diferentes. Um corpo feito de matéria também, mas quintessenciada. Ou seja, ela está numa outra dimensão, ela é uma outra essência. Mas é físico também, mas do outro lado. Do outro lado. Se a gente não pega, porque a gente está numa outra dimensão. Então a vibração é diferente. Então nós vamos atravessar o corpo espiritual de uma pessoa, mas a gente não vai poder tocar. Nem a outra pessoa vai poder tocar a gente. Em alguns casos sim, consegue. Mas é um outro assunto para ver num outro vídeo, que vai falar sobre efeitos físicos, tá? Numa outra faixa de vibração. Então quer dizer, o corpo feito de matéria quintessenciada numa outra faixa de vibração, como define Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então você que não assistiu nossos vídeos sobre o Livro dos Espíritos, assista. Você vai chegar um momento que vai entender o que é o perispírito, que é a nossa roupa espiritual, ok? E o veículo de manifestação do espírito no plano em que atua. Né? Aqui tem no plano em que atua é intermediário entre ele e o corpo físico na reencarnação. Então, é por meio do perispírito que o espírito se manifesta. É como se fosse o cérebro se manifestando pelo corpo. O espírito se manifesta pelo perispírito. Né? E é também o intermediário entre o espírito e o corpo físico na reencarnação. Né? Então, quando nós encarnamos, o espírito é alma, ok? Mas quando nós estamos no mundo espiritual, no momento do sono, o que avança para o mundo espiritual é o perispírito. E o nosso espírito está, vamos dizer assim, de alguma maneira, em stand-by, atuando, mas num terceiro plano, vamos dizer assim, como se fosse uma questão mais cerebral. E o nosso perispírito é que passa a atuar no mundo espiritual enquanto o nosso corpo físico descansa. Ok? É assim que funciona. Quando nós desencarnamos, deixamos de ser alma para sermos perispírito. E o espírito que pensa, o espírito que recebe essas informações, é ele que armazena, é como se fosse uma HD no mundo espiritual. Nossa essência está toda no espírito, mas o que nós expressamos é por meio do perispírito. Quando você começar a ler o Livro dos Espíritos e for acompanhando algumas obras, como de Chico Xavier, por exemplo, você começa a se familiarizar com esse termo perispírito. Tá? Que peri nada mais é do que como se fosse uma casca. A palavra peri é como se fosse uma casca de uma semente. Né? Vamos lá então, continuando aqui. Pergunta 3. Quando o médium vidente diz que está vendo determinado espírito, é pelo corpo espiritual que o identifica? Exatamente. Então quando uma pessoa que é vidente, ela olha e vê o espírito, ela não está vendo o espírito, ela está vendo o perispírito da pessoa. Ou seja, o corpo espiritual, aquilo que é visível. Porque o espírito em si você não vê, o espírito é pura luz. O que você vê é o perispírito. Quando o espírito da alta hierarquia, ele se desloca do plano dele para um plano menor, ele vem em luz, ele é uma luz que pensa, uma luz que age, é uma luz livre. E quando ele vem para cá, ele não vai se comunicar como se fosse uma luz. Ele usa todo o seu conhecimento espiritual e se apresenta com um corpo físico. Esse corpo físico que nós estamos vendo
Não é igual ao nosso perispírito, porque o nosso perispírito é formado de uma matéria mais densa, mas menos densa que o nosso corpo físico. Mas ele é tão poderoso, esse espírito superior, que ele se faz visível como se fosse um perispírito, mas muito mais sutil, para que nós possamos nos identificar e para que ele não nos humilhe com a sua luz. Perfeito? Vamos lá? Se você tiver dúvida, conversa comigo. Eu tô aqui para responder a sua pergunta também, tá? Então, exatamente, nós enxergamos o perispírito, o médium enxerga o perispírito e não enxerga, vamos dizer assim, qualquer outra coisa, né? Então, quando ele está vendo um fantasma, ele está vendo o perispírito. O espírito não tem morfologia definida. Olha, o espírito, tá, pessoal? Não tem morfologia definida, porque ele é uma luz, como acontece com a matéria. É uma luz que irradia. É uma luz que irradia. Ok? Diríamos então que o vidente vê determinado espírito em seu corpo espiritual, ou seja, na sua casca. Tanto quanto identificamos um ser humano pela forma física. Então, quando você está vendo o ser humano, você não está vendo o cérebro dele, você não está vendo o pensamento dele, você não está vendo a essência, você está vendo a casca. Lembra que a gente fala que as máscaras cairão? Então, por quê? Nós não conseguimos enxergar na pessoa aquilo que ela tem no coração, aquilo que ela tem no espírito. A gente enxerga o corpo, por isso que nós não podemos julgar o livro pela capa. Entenderam? Então é isso. Até aqui ele está tentando falar para nós o que é o perispírito. Por que ele está falando sobre o perispírito? Para a gente poder entender os efeitos nefastos do suicídio no perispírito. Mas antes de falar sobre os efeitos, nós precisamos saber o que é o perispírito. Entendeu? Vocês entenderam? Então nós vamos encerrar aqui e continuar no próximo vídeo para falar sobre a questão 4. O que acontece com o perispírito no suicídio? Porque agora a gente já sabe o que é o perispírito. Agora vamos saber o que acontece nele quando a pessoa se suicida. Então não saia daí e me aguarde mais um pouquinho. Próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre isso. Grande abraço, pessoal.